Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Boa noite. A palavra hoje está um pouco mais tarde, mas nunca faltando, né, para a honra e glória do Senhor. Glorificar a Deus por mais essa palavra, na qual Ele confirmou exatamente agora, né? Mas Deus é fiel e nunca deixa a gente sem palavras, sem ouvir uma palavra dele. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa palavra, Senhor Deus, que o Senhor vai nos dar, ó Pai, que o Senhor me use como seu instrumento, meu Senhor, que o Senhor tira, Pai querido, Pai amado, todo desânimo, todo cansaço, Pai querido, Pai amado, todo dado inflamável, Pai querido, Pai amado, do maligno, meu Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que venha cair por terra. Todo agir do mal, Pai querido, Pai amado, contra as nossas vidas, meu Senhor. Nesta noite eu peço ao Senhor, me use como seu instrumento, Pai querido, Pai amado, e leve a tua palavra, Senhor, meu Deus, para terras, ó Pai querido, Pai amado, no qual essas palavras, ó Pai, possa germinar e possa criar frutos, meu Senhor. É isso que pedimos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? A palavra que Deus colocou hoje para a gente estar meditando, ela se encontra lá no livro de Provérbios. Provérbios 16, a partir do o versículo 9, né? A gente vai meditar em cima desse versículo hoje, que diz assim: No coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Aqui nesse Provérbios, no qual a gente já encontra é, ensinando e mostrando que é o homem que sempre vai querer planejar o caminho, sempre vai querer planejar as escolhas, né? Mas já determinando que sempre será o Senhor que vai determinar qual é o caminho, o melhor caminho para ser seguido, qual é a melhor decisão que tem que ser tomada. Então, Provérbios é um livro no qual ele nos ensina sobre tudo, literalmente sobre tudo. E a gente acha que tinha que meditar muito nesse livro de Provérbios, que ele nos corrige, ele nos constrange, ele nos alerta e ele nos livra, né, de muitos pecados, ele nos livra de muitas situações que talvez por nossas próprias escolhas nós podemos entrar. E ele nos aconselha diante essas situações, né? E, enfim, é um livro muito admirado, creio que por muito cristão, né? Essa palavra ela é muito forte porque ela impacta muito na nossa vida de hoje, onde a gente cria muitos planos, onde a gente toma muitas decisões, onde a gente acaba não pedindo o direcionamento de Deus, é, onde a gente quer atropelar tudo e todas as coisas e todas as pessoas. E a gente não pode viver dessa forma, porque é o Senhor quem vai determinar qual o caminho que nós temos que seguir, é o Senhor quem trilha o melhor caminho, é o Senhor quem coloca o chão para que a gente possa estar pisando, mesmo que a gente não enxergue onde tem mais chão. E o engraçado é que essa palavra ela veio confirmada para mim através dessa imagem do meu computador que mudou assim que eu liguei ele. Ela representou muito é, os nossos caminhos, né? Aqui, essa passagem, ela representou muito os nossos caminhos, as nossas decisões. Às vezes a gente quer estar criando nossos próprios caminhos e os nossos caminhos é bem assim. É estreito, é torto, é com gambiarras, é com madeiras quebradas. A gente quer fazer de qualquer forma, a gente quer trilhar de qualquer forma. Mas chega um momento que é no final dessa estrada aqui de madeira, digamos assim, que não tem mais para onde a gente ir. E aí é Deus. E aí é Deus que dirige os passos. É Deus que planeja o caminho. É Deus que vai falar se no final aqui dessa passagem de madeiras e você vai ter que virar para a direita, vai dar um passo para a direita, um passo para a esquerda, ou se você vai seguir em frente, ou se você vai ter que recuar por ter desobedecido. Por quê? Porque
Às vezes a gente quer trilhar todo esse caminho, quer criar todo um caminho como esse, sem a direção do Senhor, sem saber se realmente é o Senhor que está nos conduzindo, se é o Senhor que está na nossa fazendo essa vontade, se está nos direcionando para tal situação. Às vezes a gente quer saber mais que o próprio Criador. O Criador nunca vai saber mais, a criatura nunca vai saber mais que o Criador. Essa é a verdade que nós temos que levar para nossas vidas. Nós temos que encarar isso de uma vez por todas e entregar de verdade verdadeira, de uma vez por todas, a nossa vida para o Senhor, entregar o controle de todo esse jogo, de toda essa vida para o Senhor e entender que Ele sabe tudo que Ele faz. Nosso problema é confiar muito no homem, é confiar muito no nosso braço, é confiar muito nas pessoas no qual nós vemos e nós não confiamos em Deus que criou os céus e a terra. É Ele quem sabe todas as coisas, é Ele quem sabe qual o dia de amanhã, o que, que vai acontecer, o que, que vai deixar de acontecer, o que, que vai ser bom para você e o que não vai ser bom para você. Ele sabe até qual será os seus próprios pecados de amanhã. Nós não pegamos Deus de surpresa, mas nós somos desobedientes a Ele. Nós fazemos as coisas com a nossa própria vontade. E aí a gente acaba chegando no final da estrada que nós mesmos criamos e nos frustramos. A gente acaba chegando no final da estrada que nós mesmos criamos e nos desapontamos e culpamos a Deus por não ter dado certo. Tem muita coisa na minha vida que eu tentei fazer da minha forma e totalmente deu errado. Porque é o Senhor que tem que conduzir e eu já fiz várias vezes orações e entreguei ao Senhor e mesmo assim nada ia em diante. Por quê? Porque o Senhor realmente não estava na frente. Não adianta a gente ajoelhar, a gente fazer oração, a gente fazer jejum, se nós não vamos estar desobediências, ou melhor, se nós não vamos estar entregando de todo o coração para o Senhor. Não adianta. Nós temos que nos entregar por completo para o Senhor, entregar a nossa vida para o Senhor. É natural que a gente crie plano, é natural que a gente venha estar fazendo planos para as nossas vidas, a gente venha querer criar coisas e situações para as nossas vidas, para a gente viver do bom e do melhor, ou para a gente conquistar e etc. Mas é o Senhor que tem que conduzir, não adianta a gente querer abraçar o mundo, não adianta a gente querer ir conforme o mundo vai, não adianta, com nós não vai dar certo. O inimigo tá aí fora para dar tudo que a gente quer, mas nós não queremos dessa forma. A gente quer conquistar com Deus, a gente quer conquistar com Deus na nossa frente, com Deus conduzindo nós. E é legal da nossa parte, porque mostra que se a gente planeja, isso acaba resultando em sabedoria, né, em responsabilidade. Isso é importante, que a gente tenha responsabilidade dos planos que estamos fazendo. Mostra que a gente tem sabedoria para pensar, para criar os nossos planos, para nos dedicar para tais situações. Mas nós não podemos ser sábios, porque o princípio da sabedoria é temer a Deus, mas nós não podemos ser sábios sem que Deus esteja nas nossas frentes. Não tem como as coisas darem certo. Responsabilidade é criar planos, mas primeiro entregar para o Senhor. Senhor, eu estou criando esse plano, eu estou criando este caminho. Eu sei que o seu caminho é melhor, Pai, mas eu quero que o Senhor vá na frente. Se esse caminho meu tiver alguma coisa de mal, que o Senhor já vem estar tirando, que o Senhor já vem estar entrando na frente, que o Senhor já vem estar conduzindo. Isso é sinceridade, nós temos que ser sinceros com o Senhor. A gente tem que lembrar que Deus dá a palavra final sobre tudo em nossa vida. Ele que vai conduzir todas as coisas segundo a sua vontade. Não tem muito que a gente ficar questionando, não tem muito que a gente ficar questionando a Deus e murmurando com Ele porque deu errado. Não deu errado, deu certo, porque foi a vontade de Deus que aconteceu, então deu certo. Teria dado errado se tivesse dado, entre aspas, certo para você
e não foi a vontade de Deus, e aí você se perderia mais pra frente. Você pode criar um plano e pode fazer muito sucesso na sua vida. Você pode ficar com Deus nesse plano 1, 2, 3 dias, mas se esse plano começar a vingar de verdade mesmo, você vai abandonar Deus, porque Deus não vai estar na frente. Deus não vai nos proibir. Eu nunca esqueci essa frase que um pastor levou na nossa igreja. Deus não vai nos proibir de fazer o mal. Não vai. Ele não vai. Se você acorda determinado que você quer fazer o mal, que você quer pecar, que você quer fazer tal situação, ele não vai nos proibir. Isso nunca saiu da minha cabeça. Você pode fazer o que quiser, mas tudo vai dar errado se Deus não estiver na frente. Tudo. Tudo vai dar errado. E esse versículo, ele nos lembra que por mais que a gente crie vários e vários planos, a gente precisa confiar em Deus. A gente precisa ser humilde. A gente precisa ter fé em Deus de verdade. A gente fala que a gente tem fé, mas nós não temos fé, a gente não consegue confiar em Deus de que nós vamos trilhar aqui este caminho. E ali não tem mais nada que a gente saiba que a gente possa pisar. Aí a gente retrocede, porque a gente vai estar com medo. Nós vamos estar com medo. Por quê? Porque a gente não tem fé. A gente não é humilde o suficiente para confiar em Deus. Mas nós somos humildes o suficiente, a gente tem fé no nosso amigo, no nosso irmão, na nossa esposa, nos nossos pais. Neles que nós estamos vendo, nós temos fé. Nós temos coragem de dizer que eles vão nos ajudar. E Deus é o nosso Pai. Por que que nós não temos essa fé, essa confiança de que, mesmo sem que a gente enxergue o que vai acontecer, a gente entender que vai dar certo porque Deus está na frente? A gente tem que confiar mais no Senhor. Colocar mais os nossos planos diante dele, porque é ele quem faz todas as coisas, é ele que nos lidera, é ele que governa tudo. A gente tem que ser mais sensível à voz de Deus. A gente tem que estar mais focado no centro da vontade dele, em agradar a ele, em buscar ele de todo o coração, dedicar mais a ele. Essa é a verdade. É isso que nós temos que buscar. Não tem como a gente criar vários e vários planos e deixar Deus de lado somente observando. As coisas não vão dar certo. Não tem como dar certo. A gente tem que simplesmente ser sábios, ter responsabilidade em criar planos. Mas a gente tem que saber ter fé em Deus. A gente tem que saber que Deus tem que estar na frente das nossas vidas. Porque Ele é Deus e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Se no final dessa estrada não tem mais piso, a gente tem que confiar. Se Ele está mandando que a gente chegue lá naqueles montes, lá no fundo, a gente tem que confiar que é Ele quem vai dar a nossa direção, o caminhar. Mas não, Deus fala para que a gente se achegue naqueles montes lá no fundo. Nós queremos ver essa pista até o final do caminho. Não é assim, isso não é fé. Isso não é confiar em Deus. Amém? Que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos realmente ser mais humildes com Ele, que a gente possa ser mais sábio e possamos estar entregando todos os nossos planos a Ele e entender que a gente tem que planejar assim, mas sempre colocando os nossos planos diante de Deus em oração. Sempre, sempre, sempre. Nunca deixar Ele de escanteio. Ele não pode ficar de escanteio. Qualquer outra pessoa pode ficar de escanteio, mas ele não pode, porque ele é quem conduz tudo, é ele quem dá a última palavra. Amém? Possamos ficar com essa palavra em nome de Jesus, uma palavra de sabedoria. Hoje também na igreja já foi até falado sobre isso também, questão de conversar com Deus, de fazer uma oração, de tomar a direção de Deus. Então, creio que Deus está trabalhando quanto a isso. Ele já está falando
através disso, então, que possamos confiar mais no Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa palavra, meu Deus. Possamos confiar em Ti, ó Pai querido, Pai amado, e entregar toda a nossa vida, Pai querido, Pai amado, para o Senhor, ó Pai, para que o Senhor controle, para que o Senhor lidere, para que o Senhor nos direcione, meu Senhor. E, ó Pai querido, Pai amado, o Senhor nos direcionar a tais caminhos, ó Pai querido, Pai amado, possamos, mesmo sem enxergar, ó Pai, que não, sem enxergar chão, ó Pai querido, Pai amado, que nós possamos confiar, ó Pai, que o Senhor vai colocar o chão para que possamos pisar, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos, meu Senhor. Louvado seja o teu santo nome, meu Pai. Amém e amém.